Seja muito bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Esse programa é parte de um estudo panorâmico de todos os livros da Bíblia. Já estudamos todo o Velho Testamento e agora estamos estudando os 4 evangelhos do Novo Testamento. Continuando o estudo do Evangelho de Lucas, ouça a leitura do capítulo 16. Jesus disse a seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para ele, que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos seus devedores. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trabalho entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. No capítulo 16 de Lucas temos 2 parábolas sobre o homem rico. Essas 2 parábolas devem ser vistas no contexto do manifesto do Messias, abordado nos 2 últimos programas. De acordo com Lucas, Jesus começou seu ministério com um manifesto que retrata sua missão na terra. Sua missão e ministério consistem em proclamar as boas novas do Evangelho para que os cegos vejam, os cativos sejam libertos e os feridos e quebrantados sejam curados. No capítulo 4 do Evangelho de Lucas, observamos que Jesus proclamou seu ministério. No capítulo 5, ele provou e praticou tudo que propôs no seu manifesto. Verificamos também que Jesus lançou um desafio para aqueles que se aproximavam dele. Vocês vão se tornar meus parceiros na implementação desse manifesto? Foi o que aconteceu quando Jesus recrutou Pedro para ser pescador de homens, ao invés de pescador de peixes. No último programa, quando estudamos o capítulo 15, abordamos as parábolas das coisas perdidas, nas quais Jesus perguntou àqueles do círculo externo se eles estavam felizes porque os perdidos estavam sendo salvos. Algumas dessas pessoas, Jesus disse que eram como ovelhas perdidas, alguns como moedas perdidas e outras como filhos pródigos. Jesus faz um apelo aos irmãos mais velhos, aos líderes religiosos. Todo o céu se regozija quando um perdido é encontrado. Por que vocês não se alegram quando o perdido é salvo? E por que vocês estão bravos e com raiva, como o irmão mais velho do filho pródigo, e não participam comigo do que está acontecendo no círculo interno? No capítulo 16, seguindo a parábola das coisas perdidas, Jesus conta 2 parábolas sobre o homem rico. A primeira parábola parece uma ilustração negativa, mas na verdade é uma afirmação positiva sobre a participação de Cristo na sua missão. E na segunda, em que Jesus conta sobre o rico e Lázaro, vemos um exemplo negativo sobre a participação ou a parceria com Jesus na implementação da sua missão. A primeira parábola é chamada de a parábola do administrador astuto. Essa parábola confunde muitas pessoas porque pode parecer que Jesus está aprovando um defraudador. Isso seria uma interpretação errada da parábola. Essa parábola fala do administrador de uma empresa. Essa parábola marca o Novo Testamento com uma lição muito importante.
No Velho Testamento aprendemos o conceito do dízimo e das ofertas e sobre os sacrifícios que custassem alguma coisa. Mas o Novo Testamento traz o conceito de mordomia ou de administração. Isso quer dizer que tudo que você é e tudo que você tem pertence a Jesus. Na verdade, você gerencia tudo isso. Como você tem gerenciado aquilo que o Senhor lhe confiou? Isso inclui seu dinheiro, mas também seus talentos, tempo, energia, dons, enfim, tudo que você tem e é. Lembre-se que a parábola do grego parabalo é uma história que você joga junto com uma verdade a ser ensinada. A história que trata de um homem muito rico que conta com os serviços de um administrador ou um gerente. Ele fica sabendo que seu administrador não está trabalhando direito, está desperdiçando, talvez até defraudando seu dinheiro. Ele conversa com o administrador e anuncia que contratou uma auditoria que inspecionará a contabilidade da empresa. O administrador pensa consigo mesmo: por enquanto eu tenho autonomia e controle sobre o dinheiro do dono, mas assim que esses auditores verificarem a contabilidade, eu vou para o olho da rua. O que eu posso fazer? Ele então resolve fazer uma viagem de negócios. Naquele tempo tinha-se que viajar muito para fechar qualquer negócio. O administrador astuto resolveu visitar todos aqueles que tinham débitos com o seu patrão. Ele negociou o seguinte com cada um deles: eles pagariam na hora um valor inferior ao que realmente deviam, e o administrador astuto dava a dívida como totalmente quitada, beneficiando os devedores em detrimento do seu chefe. Esse administrador estava pensando em quando ele perdesse o emprego. Naquele momento, ele estava vivendo uma situação em que tinha controle sobre um dinheiro que não era dele. Ele usaria esse dinheiro de maneira que, quando ele fosse despedido e ficasse em uma outra situação, sem emprego e sem controle sobre o dinheiro do seu chefe, ele teria, pelo menos, pessoas que o receberiam, ou seja, aqueles devedores a quem ele tinha favorecido. Quando o dono do negócio soube o que aquele administrador estava fazendo, ele o elogiou, não por ele estar defraudando, mas por estar pensando no futuro. Ele usou um dinheiro que não era dele para ganhar amigos que poderiam lhe abrir portas no futuro, quando perdesse aquele emprego. Esta foi apenas mais uma história que Jesus contou. Mas qual é a verdade ilustrada nesta história? Você vai ver que há um ensinamento profundo. Jesus estava dizendo que somos apenas administradores. Tudo que temos pertence a alguém. Estamos apenas administrando o que nos foi entregue. Assim como aquele administrador seria despedido, você deve ter consciência de que um dia vai morrer e ouvirá as palavras: não preciso mais dos seus serviços. Preste contas do que você fez. E assim como aquele administrador acreditava que perderia sua posição, você precisa saber que um dia vai morrer. Qual influência a iminência da sua morte teria sobre suas atitudes em relação ao que você possui e é? Talvez mudasse toda a sua perspectiva de vida. Você se lembra de Salomão no livro de Eclesiastes, de como ele buscava o propósito e o significado da vida? Ele buscou nas riquezas e tornou-se o homem mais rico que já viveu. Entretanto, um dia ele refletiu sobre tudo que tinha e sobre a morte e disse: um dia vou morrer, e quem é que vai gastar tudo o que acumulei? Eu não poderei controlar isso. Talvez um tolo desperdice tudo que eu juntei. Essa reflexão sobre a morte e sobre riquezas materiais pode causar um grande impacto no seu sistema de valores. A aplicação dessa parábola é muito profunda. Esse administrador viveu em duas dimensões. A primeira, quando ele tinha um emprego, poder e controle sobre as riquezas. Mas ele sabia que viveria outra dimensão na qual não teria autoridade nem poder sobre o dinheiro do seu patrão. Enquanto ele estava numa dimensão, usou seu controle sobre as riquezas para conseguir amigos, que depois o receberiam quando ele estivesse na outra dimensão. A aplicação que Jesus fez foi a seguinte: hoje você vive nessa dimensão, você tem uma vida e alguma riqueza. Você tem seus talentos, energia, saúde e administrador de todas essas coisas. Todas elas pertencem a Deus, mas quem as está administrando é você. Assim como aquele administrador foi despedido, um dia você vai morrer e perderá o controle sobre tudo que lhe foi entregue. Assim como o administrador usou a riqueza que não era dele para conseguir amigos na outra dimensão, você deve usar o que possui hoje de uma maneira que, quando passar para a próxima dimensão, para a vida eterna, você tenha amigos prontos para recebê-lo nas habitações eternas. Jesus declarou: na casa de meu Pai há muitos aposentos. Nessa dimensão, na dimensão eterna, há muitos lugares para viver.
Existe a morada eterna. Aquele que conquista almas é sábio. Essa parábola está dizendo isso. Use o que lhe foi entregue nessa dimensão de tal maneira que quando você morrer haja pessoas na dimensão eterna que lhe darão as boas-vindas. Talvez alguém diga a você: naquele tempo você deu dinheiro para um missionário. Aquele dinheiro possibilitou que um missionário fizesse uma viagem e através disso eu conhecia Cristo. Eu não estaria aqui se você não tivesse usado seu dinheiro de maneira tão temente. Em outras palavras, essa parábola está dizendo que você não pode levar nada com você. Você não poderá levar nada daqui, mas pode investir no céu, as riquezas que lhe foram confiadas aqui na terra. Uma maneira de usar bem o seu dinheiro é investindo na expansão do reino de Deus. A Igreja de Jesus Cristo está erguida. As pessoas tomam conhecimento da salvação em Cristo como resultado da maneira como você investe o seu dinheiro. É nesse sentido que você pode fazer amigos para a próxima dimensão. Observe que o ensino básico dessa parábola se encaixa no contexto do capítulo 15. Novamente Jesus está perguntando: você vai participar comigo da implementação da minha missão? Eu vim para dar visão ao cego. Eu vim para dar liberdade ao cativo. Eu vim para trazer cura aos feridos e quebrantados. Eu vim trazer salvação aos pobres. O Espírito do Senhor me ungiu para fazer isso. E agora? Você vai participar comigo desse projeto? Você quer ser meu parceiro na implementação da minha missão? Finalizando o nosso programa de hoje, eu gostaria de desafiar você com uma aplicação desta parábola de Jesus. Será que você está participando com ele da implementação da sua missão? Você é parceiro de Jesus na implementação do seu ministério no mundo e para o mundo? Você pode fazer isso como missionário, evangelista ou pastor. Ou você pode fazer isso investindo recursos que Deus confiou a você para financiar aqueles que estão participando com Cristo como missionários, evangelistas ou pastores. Há muitas maneiras de ser parceiro com Cristo, mas a pergunta que eu faço é: você está realmente participando com o Cristo vivo da sua missão de cumprir o seu manifesto no mundo de hoje? Pense nisso. Até o próximo programa.